Agora são exatamente 10 horas e mais 41 minutos, 10h41, e o Jornal das 10 recebe hoje a professora Filomena Bonfim, professora do curso de jornalismo da Universidade Federal de São João del Rei, e ela que coordena a Comissão Institucional de Diversidade, Inclusão, Permanência e Pertencimento, que é uma política institucional da UFSJ. Professora Filomena, bom dia, obrigado pela presença. Muito obrigada pela presença, é um espaço de muito valor e um espaço que vai ser muito importante para que essa comissão possa agir, porque a Comissão Institucional de Diversidade, Inclusão, Permanência e Pertencimento, ela não é uma instalação, um fórum apenas interno da universidade. Ela tem uma missão, uma natureza extensionista e ela precisa dialogar com a comunidade. Então, nesse mês da consciência negra, né, como em todos os meses do ano, é muito importante que a comissão dialogue com a comunidade e que a comunidade saiba que a comissão existe. Porque a existência da comissão garante a participação, o acolhimento, a entrada e o desenvolvimento dos cidadãos brasileiros que entram para a universidade e que precisam de ter ali a acolhida, o espaço e o desenvolvimento devido. Professora Filomena, há quanto tempo que essa comissão já está atuando nessa política institucional da UFSJ? A instituição iniciou os seus trabalhos em agosto de 2024. Né? Esse início se deveu a um trabalho que foi a minha tese de pós-doutoramento, em que eu comecei a avaliar o trabalho da comissão de heteroidentificação, que era o que existia primariamente na universidade desde 2019. Essa comissão de heteroidentificação, ela se tornou mais vigorosa e atuante a partir da lei de cotas, né, que nasceu em 2012 e que teve a sua implementação aqui na Universidade Federal de São João del Rei em 2019. Pela lei de cotas, os negros, os pardos e os quilombolas, os não brancos, né, os indígenas têm uma entrada diferenciada, porque eles têm o RANI, que é um documento que prova o aldeamento deles. Então, só com aquele documento, eles são acolhidos. Na nossa instituição, infelizmente, nós não temos ainda essas entradas de indígenas. Mas a entrada de pretos e pardos, e principalmente de pardos, ela é crescente, cada vez mais importante na nossa comunidade. É importante lembrarmos que, depois de Salvador, São João del Rei foi a cidade do Brasil que recebeu o maior número de pretos quando da chegada dos africanos ao Brasil. E aí, quando eles chegaram, eles foram repartidos de uma forma muito especial entre essas duas localidades. E em Minas Gerais e São João del Rei, principalmente por causa da necessidade da extração do ouro, do trabalho dos pretos, dos negros, na extração do ouro. De uma forma bastante cruel, né? Porque as betas eram estreitas, tinham entradas estreitas, e era preciso que viessem famílias, porque o adulto não conseguia entrar na beta, mas a criança entrava. E passava o dia ali dentro, e aí no final ele ganhava um prato de comida. A lei de cotas, ela chegou como um instrumento de reparação, não de ajuda, não de assistência. E a lei de cotas, que nasceu em 2012, que foi implantada em 2012, essa lei nasceu para que se cumprisse essa regulação. Por quê? Em 2012, antes da implementação da lei de cotas, o que existia? Havia necessidade de uma autodeclaração. E esse documento era, vamos dizer assim, deixado num setor específico da universidade. As pessoas que se candidatavam ao processo de admissão assinavam o documento e se autodeclaravam, pretos ou pardos ou indígenas. Mas não havia uma fiscalização. E aí começou-se a perceber um número crescente de fraudes, de pessoas que se autodeclaravam pretas e pardas e que na verdade não eram. Então, a partir das denúncias, né, não só daqui, mas do Brasil inteiro, essa tramitação começou a ocorrer. Então, houve a necessidade da regulação. Então, agora, a Comissão de Heteroidentificação, agora não, né? Desde 2012, foi exigida das universidades federais brasileiras o cumprimento da lei de cotas.
E aí a universidade passa por um processo de verificação dessas pessoas. A declaração vai para essa comissão faz uma banca que vai averiguar se essa autodeclaração vamos dizer, ela é fidedigna, se ela é verdadeira, se a pessoa realmente é preta ou parda, né, o indígena não precisa porque ele tem o RAN. Agora, professora Filomena, então a política de cotas, ela permitiu, né, com que negros e pardos pudessem entrar na universidade e cursar um curso superior. Uhum. Sim, mas se percebermos, né, o que a minha tese de doutoramento prova, né, é que esse mecanismo, ele é muito bem-vindo. Foi de muita ajuda, né, mas ele não resolve o problema, né. É alguma coisa interessante, mas não é um mecanismo, uma estratégia interessante, mas ela não é suficiente, porque nós negros somos 56,4% da população brasileira. E se você chegar no campus da UFSJ hoje, em qualquer um dos campi, você não tem 56,4% de alunos pretos e pardos. A senhora tem números, talvez uma evolução dos números ou números atualizados de quantos pretos ou pardos estudam na universidade hoje, nos campi que a universidade agora no tem? momento eu não tenho, mas eu posso te passar esses números, eu não tenho esses números de cor. Mas tem aumentado. Esse número tem sido crescente, mas isso não resolve. O importante é isso, o que a minha tese prova, com esses números que estão lá documentados, né, é que esse número, isso não resolve. Sabe por quê? O preto entra, mas quando ele entra, não significa que ele vai terminar o curso, porque existe uma pressão interna. Daí a necessidade da comissão, a pressão interna, porque nós todos tivemos uma educação racista. Se a gente pensar nos nossos métodos de alfabetização, nas metodologias de alfabetização, né, se a gente pensar nos 3 porquinhos, não tinha porquinho preto. Então a mentalidade racista começa desde a mais tenra idade. Então, isso é uma questão rotineira. Ela é natural nesse sistema, mas ela não é sustentável. Ela não é justa para a população brasileira, que é formada de 56,4% de pessoas mestiças. Então, isso é muito pouco. E a comissão de heteroidentificação e a lei de cotas permite a entrada, mas não acompanha o aluno. Então, o que significa? O aluno entra, mas quanto por cento dos que entram que permanecem? 40% desses que entram abandonam. Ou se permanecem, é um processo que é doloroso, porque ele é aquele aluno que tem um rendimento baixo, que é considerado assim, ele não é inteligente. Os grupos de trabalho dentro da sala de aula não o querem como parte desse grupo, porque ele não é aquele aluno que tira 10. E o grupo quer um colega que tire 10, para que a média dele, no extrato escolar, seja mais alta. Então existe um processo de exclusão e de racismo, não só de professores, por parte de professores, mas também por parte de alunos e por parte de toda a instituição. Aí chega a Comissão Institucional de Diversidade, Inclusão, Permanência e Pertencimento para criar uma política institucional que vá tratar dessa atmosfera, desse clima, de modo a mostrar a necessidade da reparação, de um ecossistema justo, que assimile essa pessoa e que dê a ele condições de pertencer àquele quadro, mas de uma forma cômoda. Depois de amanhã, dia 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra, celebramos também Zumbi dos Palmares. Qual que é o significado desse dia para justamente essa consciência, né, de que somos todos iguais e todos merecem o mesmo respeito e as mesmas igualdades de oportunidade? O dia 20 de novembro é um dia de luta, né? Zumbi foi um guerreiro, né? E é um dia de luta porque essa luta, ela precisa do nosso vigor, da nossa consciência, no sentido de que a gente perceba que toda a população brasileira faz parte desse grupo. Então, a luta não é contra um grupo, não é contra os brancos. A luta é para que todos compartilhemos uma mentalidade, uma atmosfera de inclusão, de diversidade, inclusão e permanência.
Porque o que aconteceu no Rio, a mega operação, faz parte de um processo de exclusão. Então, a luta é para que todos nós entendamos a necessidade desse acolhimento e que isso é uma luta de toda a população brasileira. Não é só dos pretos, é de pretos, pardos, indígenas, brancos, arianos, para que tenhamos uma sociedade sustentável, que acolha os diferentes, que acolha os mais fracos e que faça do nosso país um lugar de acolhimento, de bem-estar e de uma convivência pacífica e, por isso mesmo, criadora e rica. Agora, a senhora, como coordenadora da Comissão Institucional de Diversidade, Inclusão, Permanência e Pertencimento da UFSJ, qual é o trabalho que essa comissão vem realizando no dia a dia lá na instituição, lá na universidade? Bem, o primeiro trabalho e o mais, vamos dizer assim, o mais importante no momento é a construção dessa política. Então, a comissão já construiu um texto de 69 páginas que fala desse, vamos dizer assim, do desenvolvimento dessas ações de diversidade, inclusão e permanência desde o nascedouro da nossa universidade. Então, há um histórico registrado num texto de 69 páginas e, a partir desse texto, está sendo construída uma resolução que vai pedir a todos os cânones, a todos os setores da universidade que adotem essas medidas de diversidade, inclusão, permanência e pertencimento. Esse documento será entregue na primeira semana de dezembro, depois de muito esforço de um grupo de 22 pessoas, 22 profissionais, 22 servidores, na verdade, que são pessoas daqui do campus de São João del Rei, do campus do Alto Paraupeba, o CAP, do CCO em Divinópolis, do CSL de Sete Lagoas, do Santo Antônio, do CETAM, né? Então, do CDB, todos os campos estão unidos nessa luta para que se crie uma difusão, uma divulgação e uma implantação de um fazer, uma mentalidade de inclusão. Como é que isso está acontecendo na prática? Então vamos pensar na prática como é que está acontecendo. Hoje, às 14 horas no CETAM, eu estou recebendo um grupo, atualmente, da Escola Estadual Evandro Ávila, lá do Rio das Mortes, que vai celebrar a consciência negra desenvolvendo trabalhos que vão entrar numa revista que chama-se Conexão Jovem, que é editada pela professora Sara Possato, que é professora dessa Escola Estadual Evandro Ávila no Rio das Mortes. Eles fizeram visitas mensais à nossa universidade, uma por mês, esse semestre. Semestre que vem pode ser outra escola. Então, a gente trabalha com as escolas públicas para quê? Não é simplesmente para o aluno fazer o trabalho ali e editar a revista. E ele fica feliz porque ele tem uma tecnologia, de certa forma, avançada, além da média aqui na região. Isso causa uma satisfação, mas não é só para isso. É principalmente porque quando eles descem do ônibus, eu digo a eles que eles estão chegando à casa deles. E que eu sou alguém que estou ali para recebê-los e acolhê-los na casa dele. Porque o meu salário é pago com os descontos que o avô, que o pai, que as pensões que eles recebem, compõem para me pagar o salário. Então, eu sou funcionária deles, na verdade. Eu sirvo a eles. Por isso que eu tenho o nome de servidora, com muito orgulho. Servidora pública. Essa é uma, tá? Tem outras ações. Professora Filomena Bonfim, muito obrigado pela participação aqui no Jornal das 10. Agora são exatamente 10 horas e 55 minutos, 10h55. Jornal das 10. Começou a Black Friday